Discussões mais recentes, como a discriminação do aborto, a desconstrução de estigmas do sexo e gênero através dos movimentos como LGBT, Marcha das Vadias, entre outros movimentos em prol do direito das mulheres, são apontados como cruciais ao advento de política reacionárias, de tais como as propostas pelo ESP. Tais políticas tornam-se a reação possível de ser adotada diante de um Estado que se apresenta como laico ante a constante decadência do moralismo cristão. Para que possamos discutir sobre o impacto das medidas redirecionadas à educação brasileira, precisamos entender o porquê de ela ser alvo de interesse dos grupos que buscam hegemonia e o combate à pluralidade em perspectivas identigramáticas. Segundo Giroto 2016, ao definir os conteúdos, conceitos, metodologias e ações que os docentes e discentes devem desenvolver em diferentes lugares do país. Difunde-se visões do mundo, conhecimento, valores e perspectivas que representam os interesses de determinados grupos econômicos em detrimento da pluralidade que devem estar na base de toda a prática educativa. Vamos a uma paronomia ilustrativa acerca da organização segundo graus de subordinação dos documentos norteados das políticas educacionais no Brasil. A BNCC tornou-se um campo de disputa na educação brasileira, em que diferentes sujeitos individuais e ou coletivos vêm articulando para buscar um espaço. O currículo torna-se fundamental da educação e da escola. O currículo. A disputa pelo currículo torna-se importante, pois nele pode ser impresso o conteúdo e a direção ser dada à educação e à escola. Com esse objetivo, os sujeitos individuais e coletivos, organizados em instituições públicas e privadas, vêm se articulando por meio de seminários, debates e relatos de experiências internacionais. As interferências acerca desses importantes documentos já estão acontecendo no âmbito legislativo, sem efetiva participação da popular nem tão pouco esclarecida sobre o real impacto dessas alterações. Nesse contexto, nos deparamos com a escassez de conteúdo direcionados a delimitar quem são os sujeitos e que, não sendo autoridades políticas, são favoráveis às reformas propostas por esse meio movimento. Também no que tange às estruturas pelas quais, dadas as proporções, esses indivíduos estão sendo influenciados de modo a adotar tal posicionamento. O que podemos identificar é a constante relação entre essas medidas e os valores promulgados pela Igreja Cristã em diferentes vertentes. A atuação profissional pedagogo no ensino médio. No ambiente escolar, todos os envolvidos têm um papel fundamental na formação acadêmica dos alunos, principalmente no ensino médio,
que é uma etapa onde o estudante precisa de apoio. Contudo, o pedagogo atua na prática educativa indireta ou diretamente, ligadas à organização e aos processos de aquisição de conhecimento baseados em objetivos previamente determinados. Podem ser observar a amplitude do campo de ação dos pedagogos, que vai muito além das ações escolares, podendo ser definido por dois segmentos: escola e extraescolar. Nesse sentido, diz Libênio 2002 que o segmento escolar caracteriza-se pelo trabalho docente desenvolvido em sala de aula, bem como na gestão escolar, supervisão e coordenação do trabalho pedagógico, direcionada ao ensino e aprendizagem na escola, enquanto que a ação extraescolar refere-se a todo o trabalho desenvolvido fora do ambiente escolar, mas com caráter pedagógico. Ou seja, a atuação pedagógica possui inúmeras possibilidades de atuação, porque às vezes não são vislumbradas pelos leitores, como percebemos na colaboração e na colocação que de Libênio fica clara a atuação no ambiente escolar está voltada para o desenvolvimento de atividades docentes e pedagógicas, mas fora dos ambientes escolares, de atividades docentes e pedagógica, mas também tem atribuições fundamentais. Podem citar aqui as de caráter administrativo, executadas em núcleos municipais, regionais, estaduais e nacionais de educação. As de caráter exploratório, como pesquisadores no campo social, atuando junto a outros profissionais na tentativa de minimizar desigualdade e vulnerabilidade, entre tantos outros. Nesse sentido, a atuação pedagógica fornece constantemente referencial intelectual que contribui para a formação de sujeito crítico, expressivos, capazes de viver em sociedade e compreender o mundo que rodeia. Dessa forma, a educação vai além dos muros das escolas. Esta deve ser o alicerce que sustenta e incentiva a busca pelo conhecimento ao longo da vida. Se a prática de sala de aula precisa ser transformada, apersuada o pedagogo, gestor e o líder responsável por promover as mudanças dentro da escola, para que ela consiga construir o projeto pedagógico que vive desenvolver nos alunos este espírito de pesquisa, de busca pelo aprimoramento pessoal, tanto no presente como no futuro, considerando aqueles 4 pilares da educação. Ele é o articulador entre vários autores de espaço escolar e mediador dos conflitos, aquele que colabora para o aperfeiçoamento do corpo do docente e que coordenará a administração das questões técnicas,
operacionais e pedagógicas presentes no cotidiano escolar.